Olá, estudantes do segundo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Jaqueline, docente da disciplina de Língua Portuguesa 2, do curso de Letras da Unespar, campus de Campo Mourão. Este vídeo é a respeito de semântica argumentativa, o nosso último conteúdo da disciplina, não é? Fechando aí o nosso percurso pela semântica. Então, o nosso objetivo de hoje é discutir a respeito da semântica argumentativa, especialmente a partir do conceito de operador argumentativo. Para isso, foram disponibilizados dois textos. Um texto a respeito de semântica argumentativa e o capítulo 3 do livro Escrever e Argumentar, em que a Wanda, Maria Elias e a Ingeborg Koch falam a respeito dos operadores argumentativos. O vídeo a respeito de operadores argumentativos será um vídeo à parte, um vídeo na sequência a este vídeo de hoje, né? Então, para este conteúdo são dois pequenos vídeos, um em que nós vamos tratar especificamente a respeito da semântica argumentativa e um outro vídeo a respeito de operadores argumentativos. Bom, é importante então compreender, né, que o criador da ideia ou da compreensão da semântica argumentativa é um teórico que se chama Oswald de Crow, e o Oswald de Crow, então, ele partia da compreensão de que o sentido de um elemento linguístico é a orientação que ele mesmo dá ao discurso, possibilitando ou não determinada continuação desse discurso. Ou seja, a argumentatividade ela não está externa à língua, ou seja, ela não está nos fatos, mas ela está inscrita nos próprios elementos linguísticos. A teoria da argumentação na língua, ou tal, a compreensão de que a argumentação está inscrita na língua, ela passou por 4 fases, não é? Sendo que a diferença, o que foi diferenciando essas fases foi a questão de se compreender de modo mais orgânico esta inscrição da argumentatividade na língua. Então, no descritivismo radical, nós temos ainda uma compreensão ou uma separação entre língua e argumentação. Então, aqui ainda existia a compreensão de que a argumentação se baseava em fatos, né? Ela estava baseada nos fatos e argumentar consistia no ato de descrever esses fatos, né? Língua e argumentação vistas de modo separado. No segundo momento do descritivismo pressuposicional, ainda era a argumentação ainda era compreendida no nível factual, ou seja, ela ainda estava nos fatos, mas ela começa a ser percebida nas informações explícitas no próprio texto, né? O modo como as coisas são ditas, o modo como as coisas são escritas. No terceiro momento, a gente já tem uma guinada. Então, a compreensão passa a ser de que a argumentação não está nos fatos, mas está nas próprias formas linguísticas, uma vez que a língua possui valores argumentativos. E o foco dessa terceira fase está nos operadores e nos conectores argumentativos. E, por fim, a quarta fase, que é a da argumentatividade radical, é uma compreensão de que a argumentação toda está inscrita definitivamente na língua e os conectores servem para especificar a força argumentativa ou a orientação argumentativa. Nessa terceira fase surgem as noções de polifonia e de topóia argumentativo. Primeiramente, a respeito da polifonia, não é? Então, nós vamos explorar um pouco essa terceira fase. A compreensão de polifonia aqui que a semântica argumentativa traz é a ideia de que o sentido de um enunciado é naturalmente polifônico, ou seja, mais de um som, mais de um fone, né? Ou seja, que o sentido dos enunciados é perpassado por várias vozes. Nós temos diversas vozes em um mesmo enunciado. Nesse sentido, para provar que o enunciado pode ser constituído por várias vozes, o referido autor identifica e descreve 3 funções diferentes para o sujeito da enunciação. Então, o sujeito empírico, o locutor e o enunciador. Em que nós temos o sujeito empírico, não é? É aquele que produz e se responsabiliza pelo conteúdo da sua enunciação, ou seja,
eu escrevo ou digo alguma coisa e me responsabilizo por aquele dizer. Já o locutor não é a pessoa que produz o texto, mas é aquele que se responsabiliza pelo conteúdo do dito. Então, vamos pensar assim, eu vou pedir, eu sou uma, não sei, eu ocupo um cargo no executivo, né? E eu quero fazer a proposição de uma, aliás, o executivo não, eu ocupo um cargo no legislativo, eu sou um vereador, eu sou alguma coisa assim, uma vereadora, e eu quero fazer um determinado projeto de lei, né? Quem vai escrever aquele projeto de lei provavelmente não serei eu, será o meu assessor, né? Alguém a quem eu delego a função de escrever aquele texto. Mas quem se responsabiliza por aquele conteúdo sou eu. Então, neste caso aqui, né, o sujeito empírico é aquele que produz e se responsabiliza pelo conteúdo. Então, eu estou escrevendo aquilo, eu estou escrevendo e eu me responsabilizo por aquilo. Já aqui, não sou eu quem escrevo, né? Eu sou um locutor L, mas não sou eu que escrevo, mas eu assumo a responsabilidade por aquele conteúdo. E já a ideia de enunciador é a ideia de que podem existir diferentes pontos de vista que o locutor apresenta em seu discurso. Então, eu posso ter em um mesmo discurso, né, em um mesmo enunciado, diferentes pontos de vista, que é o que a gente vai ver na sequência. Então, nós temos aqui, Pedro estudou muito, mas será... né? Então, nós temos aqui várias conclusões. Então, vamos pensar assim, ó. Pedro estudou muito, tá? É um enunciado, E1, que aponta para uma conclusão. Se Pedro estudou muito, logo será aprovado, que seria o E2, uma conclusão R. Entretanto, quando eu marco este mas, que é um operador argumentativo, o que eu estou dizendo é esta conclusão R será contrariada, né? Esta conclusão R será rechaçada. Eu não vou aderir a esta conclusão R. Então, este operador argumentativo aqui é uma marca, né? É uma estratégia de marcar uma polifonia. Qual é a polifonia aqui? Pedro estudou muito, né? O enunciado 1, um enunciado 2, que é uma possível conclusão, e os enunciados que se seguem, mas será reprovado, fez péssima prova, né? Então, Pedro estudou muito, mas fez péssima prova. Se ele fez péssima prova, qual é a nova conclusão? A conclusão não R, né? Será reprovado. Então, veja, este locutor aqui, essa pessoa que nós vimos aqui, o locutor é a pessoa que produz o texto, né? E que se responsabiliza por aquilo, que pode se responsabilizar por aquilo. Este locutor, ele aprova o enunciado 1, rechaça E2 e assimila E3 e E4. Então, o E2 aqui, que está em azul, é o enunciado rechaçado. Vejam que nós temos, então, aqui uma polifonia, porque nós temos mais de um ponto de vista colocado aqui neste discurso. Uma outra teoria também colocada pela semântica argumentativa é a teoria dos topoi. Topoi significa lugar, né? E aqui no caso, topoi, este i é um indicativo de plural. Teoria dos lugares, lugares argumentativos. Então, segundo a semântica argumentativa, os topoi são princípios gerais que servem de ponto de articulação entre a língua e o discurso. Não é? Então, se eu tenho João estudou um pouco, terá êxito, João estudou pouco, vai fracassar, essas conclusões aqui, né? João estudou um pouco e terá êxito, ou pouco e vai fracassar, elas estão baseadas em um topoi, né? Em um lugar que diz o estudo conduz ao êxito, né? Então, eu só posso chegar a essas duas conclusões, terá êxito ou vai fracassar, a partir deste lugar argumentativo, desta articulação entre língua e discurso, que é o estudo conduz ao êxito.
Entretanto, da mesma forma que nós temos este lugar argumentativo, que o estudo conduz ao êxito, nós temos também um lugar argumentativo contrário. O estudo não conduz ao êxito. Então, João estudou pouco, vai ter êxito. João estudou um pouco, vai fracassar. Então, nós temos diversos lugares argumentativos, ou seja, nós temos diversos pontos de articulação entre língua e discurso. E, por fim, os operadores argumentativos, os operadores argumentativos que serão explicitados no nosso próximo e último vídeo do ano. Eu agradeço muito a vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato. Um abraço e se cuidem!